Dando continuidade, então, à nossa aula de casamento. Falamos, então, na primeira aula sobre a habilitação de casamento. Vamos falar, então, sobre a celebração do casamento, lá no artigo 70. Antes de nós falarmos do casamento em si, eu trouxe aqui para vocês olharem um livro antigo. Vocês vão ver aí, livro de edital de proclamas, para vocês verem como eram feitos os assentos antigamente, né? À mão, escritos à mão. Isso aqui é uma relíquia. Nós temos casamentos aqui de 1972, 1968. O termo de abertura desse livro aqui data de 67, né? Data de 67. É muito bacana nós vermos como o serviço notarial e registral ele vai evoluindo com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Então, antigamente, o sistema notarial e registral ele era feito em livrões, à mão, né? Hoje nós temos tudo informatizado, nós temos regras de informática, nós temos que ter arquivos na nuvem, HD externos, sistemas. Então nós verificamos a evolução do sistema notarial e registral e também do registro civil das pessoas naturais, né? Então vamos falar sobre o artigo 70 da Lei 6.015. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial sendo exarados. Após celebrado o casamento, né, será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato. Por que presidente do ato? Porque o ato de celebração do casamento pode ser feito pelo juiz de direito, pode ser feito pelo juiz de paz, por exemplo, pelos cônjuges, vai ser assinado pelas testemunhas e pelo oficial sendo exaradas. Número 1. Nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Então, no assento, nós estamos falando agora sobre os requisitos do assento de casamento. Número 1, nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Nomes, prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. Tá? Então, se um dos nubentes é casado, já foi casado, está com o estado civil de divorciado, precisa constar, né, o nome, prenome do cônjuge que precedeu, ou seja, da pessoa que separou-se, de quem está casando agora, a data da dissolução do casamento anterior, se for o caso. Tá? Por quê? No direito brasileiro, no direito pátrio, se eu já sou casado, eu não posso casar-me de novo, ainda estando casado. 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento, a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro, os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas, o regime de casamento. Isso aqui é muito importante, tá? Porque o regime de casamento, ele não vai determinar apenas, digamos assim, ele não vai ser determinado apenas no assento do registro civil, mas o regime de casamento ele vai implicar em muitos atos da vida civil. Por exemplo, quando vocês estão vendo agora a disciplina de tabelionato de notas, e aí vocês provavelmente estão estudando sobre escrituras públicas, né? Estão vendo que alguns tipos de escritura pública, por exemplo, como compra e venda, precisa ter necessariamente a qualificação das partes, e se forem cônjuges precisa constar.
o regime de bens do casamento para saber se fulano pode ou não dispor daquele direito, né? Então o regime do casamento ele é importante para vários atos da vida civil, tá? Com declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal, que sendo conhecido será declarado expressamente. Por quê? Porque que o número 7 do artigo 70 fala do regime de casamentos, porque o regime de casamento legal é o da comunhão parcial. Se os nubentes forem casar num regime diferente do regime de comunhão parcial, eles precisam necessariamente procurar um tabelião de notas, para que o tabelião de notas então lavre uma escritura de pacto antinupcial. Isso é obrigatório, tá? Isso é obrigatório. 8. O nome que passa a ter a mulher em virtude do casamento, e aí faço a ressalva de que tanto a mulher quanto o homem pode ter o seu nome alterado em virtude do casamento, muito embora que a lei só mencione a mulher. Lembrando, eu sempre faço essa ressalva de que essa lei é de 1973. Então, a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, precisa ser estudada, entendida à luz da Constituição Federal e à luz de legislações mais recentes que tratam da mesma matéria, como, por exemplo, o Código Civil, tá? 9. Os nomes e as idades havidos. Os nomes e as idades dos filhos havidos no matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento, e aí nós já falamos de novo sobre filhos legítimos e filhos ilegítimos quando tratamos do nascimento aqui na Lei 6.015. 10. À margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o nome. Parágrafo único. As testemunhas, pelo menos 2, não dispondo a lei de modo diverso. Então, no mínimo 2 testemunhas. Existem casos na legislação civil em que vai se precisar de mais testemunhas, tá? Capítulo 7 do registro do casamento religioso para efeitos civis. Artigo 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhes forneça a respectiva certidão para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso dela, mencionando o prazo legal de validade para habilitação. Ou seja, ele vai no cartório, faz a habilitação, pede o certificado de habilitação, olha, eu posso casar, e ele leva então o certificado para a autoridade religiosa para que possa celebrar o casamento na sua religião. Artigo 72. O termo ou assento do casamento religioso subscrito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes e por 2 testemunhas, conterá os requisitos do artigo 71, exceto o 5º. E aí você vai ver uma ressalva aqui, esse artigo 72, renumerado do artigo 73, pela Lei 6.216 de 75. E não, então, na verdade, não é mais artigo 71, né? Não é mais o artigo 71, porque houve uma renumeração da legislação. Artigo 73. No prazo de 30 dias, a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo de casamento, do casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. Então, no prazo de 30 dias, a contar da celebração, da realização do casamento religioso, o celebrante, a autoridade, né, ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo de casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. O assento ou termo conterá a data da celebração, o lugar, o culto religioso, o nome do celebrante,
a sua qualidade, o cartório que expediu a habilitação, sua data, nomes, profissões, residências, nacionalidades das testemunhas que o assinarem e os nomes dos contraentes. Anotada a entrada do requerimento, o oficial fará o registro no prazo de 24 horas, tá? No prazo de 24 horas. A autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de habilitação que lhe foi apresentada, devendo nela anotar a data da celebração do casamento. Então verifiquem que o processo de casamento religioso, há uma parte do cartório em que faz a habilitação e uma parte na igreja, digamos assim, no local do culto religioso que irá celebrar-se o casamento. E a autoridade religiosa, ela precisa arquivar essa habilitação de não habilitação, o certificado de habilitação expedido pelo oficial de registro civil. Se por algum acaso houver um casamento religioso sem a prévia habilitação, e aí nós passamos então para a análise do artigo 74 da Lei 6.015. O casamento religioso celebrado sem a prévia habilitação perante o oficial do registro público poderá ser registrado, ou seja, houve o casamento sem a prévia habilitação, ainda assim esse casamento poderá ser registrado desde que apresentado pelos nubentes com o requerimento do registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração. Então, celebrou-se o casamento religioso, mas não houve a prévia habilitação. Depois de celebrado o casamento, os nubentes vão lá, levam para o cartório a comprovação de que houve o ato religioso, levam toda a documentação exigida pelo Código Civil para a habilitação de casamento, tá? E aí eles vão comprovar que houve a celebração do casamento religioso e levam toda a documentação, e essa documentação então vai suprir alguma falha então da celebração, se houver, tá? E aí ele vai para o oficial de registro público e vai pedir, né? E ele vai pedir que esse casamento seja validado, tá? Que ele seja registrado. Parágrafo único. Processada a habilitação com a publicação dos editais e certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso de acordo com a prova do ato e os dados constantes do processo, observado o disposto no artigo 70, tá? Então, celebrou-se o casamento religioso sem a prévia habilitação, os nubentes vão levar a comprovação de que houve a celebração, vão levar a documentação e posteriormente aí far-se-á então a habilitação de casamento. Passado o prazo da habilitação, expede-se os proclamas, passado o prazo de 15 dias, tudo certo, registra o casamento, ok? Artigo 75, o registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração. Então, celebrou-se o casamento, fez o processo de habilitação posteriormente, mas a data do casamento ficará constando como a data da celebração, ok? Parágrafo único do artigo 75, o oficial de registro civil comunicará o registro ao Ministério da Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informação do Registro Civil, o SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, que na verdade hoje é a CRC, né, que é a Central de Registro Civil, a Central Nacional. E aí a gente, por fim, então, para finalizarmos a nossa semana, e aí essa é a nossa última aula do módulo de Registro Civil 1, nós vamos falar do casamento em iminente risco de vida, aqui na Lei 6.015, artigo 76, ocorrendo iminente risco de vida de alguns dos contraentes, ou seja, de alguns dos nubentes, e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, ou seja, o juiz de direito não pode estar presente, o juiz de paz não pode estar presente, o casamento poderá realizar-se na presença de seis testemunhas, que comparecerão dentro de 5 dias perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações. Ou seja, se um dos contraentes estiver em iminente risco de vida, está à beira da morte,
Não tem como chamar o juiz de direito, não tem como chamar o juiz de paz. Chamam 6 testemunhas, celebra-se o casamento ali, recebo você como minha esposa ou meu marido. E aí essas 6 testemunhas, no prazo de até 5 dias, né, dentro de 5 dias, eles irão comparecer perante a autoridade judiciária mais próxima, para que seja reduzido a termo, ou seja, para que seja colocado por escrito as suas declarações. Não comparecendo as testemunhas espontaneamente, poderá qualquer interessado requerer a sua intimação. Então, alguém que ficou sabendo desse casamento, disse assim, olha, lá foi celebrado o casamento, tinham 6 pessoas, juiz, e eles não compareceram no prazo estipulado pela lei, que são os 5 dias, para que fosse reduzido a termo as suas declarações. E aí, então, essa pessoa que tomou conhecimento desse casamento fala para o juiz e o juiz manda intimar essas pessoas. Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for a que as tomou por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público e se realizarão as diligências necessárias para verificar a inexistência de impedimento para o casamento. Verifiquem que sempre tem que haver a verificação de impedimento para o casamento, ainda nesse caso de iminente risco de vida, tá? Então, autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for a que as tomou por termo, tá? Então, pode acontecer de uma autoridade judiciária escrever por a termo as declarações das 6 testemunhas, mas outra autoridade competente, que é a competente mesmo para julgar, digamos assim, será ouvido o órgão do Ministério Público, se assim acontecer. E se realizarão as diligências necessárias para a verificação de inexistência de impedimento para o casamento. Parágrafo 3º. Ouvidos dentro de 5 dias os interessados que o requererem e o órgão do Ministério Público, o juiz decidirá em igual prazo, tá? O juiz decidirá em igual prazo. Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos. Então, esse aqui é o único caso em que há no casamento recurso, né? Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos, efeito suspensivo e efeito devolutivo. Transitada em julgada a sentença, o juiz mandará registrá-la no livro de casamento e assim se finda, então, a parte da Lei 6.015 que trata do casamento em iminente risco de vida. E aí, para finalizarmos a nossa aula, apenas a título de curiosidade, se vocês verificarem na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, textos que falam sobre casamento, vocês vão verificar que o rito de casamento contido nas Escrituras Sagradas era um rito muito parecido com o que nós temos atualmente. Naquela época precisava de uma autoridade para celebrar o casamento, precisava de testemunhas, precisava ser a portas abertas, como é hoje, né? Então, desde o começo da história até hoje, o processo de casamento ele é muito parecido. E aí eu já comentei aqui algumas vezes que o registro civil atual ele é muito parecido com textos históricos da Bíblia Sagrada. Se vocês tiverem curiosidade, procurem passagens bíblicas, passagens históricas e verifiquem como eram feitos os assentos de nascimento, os assentos de óbito e os casamentos, e vocês vão verificar que há uma similitude, uma semelhança muito grande com os ritos atuais que são feitos pelos nossos registros civis, tá? Então, terminamos assim o nosso módulo de registro civil 1 e o nosso módulo de registro civil 2, após essa teoria, né, de nascimento, óbito e casamento, nós vamos passar então para a parte prática. Vamos tentar então fazer a parte prática do registro civil. Tá legal? Então, concluímos mais um módulo e vamos para o registro civil de nascimento
o Registro Civil de Pessoas Naturais, parte 2. Tá legal?